Boa noite para você que está aí nos assistindo. Para nós é um prazer estar aqui mais um dia, com a graça de Deus, para poder pregar e falar daquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Eu queria que você abrisse comigo lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, bem rapidamente. A palavra de Deus nos diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu acredito que muitos de nós, algumas vezes, estamos cansados de viver aquele tempo que nós temos vivido agora, né? São tantas notícias ruins e ao mesmo tempo o nosso coração tem sido apegado em Deus. E eu creio que quando Isaías coloca aqui, quando ele profetiza nessa palavra, que aqueles que estão no Senhor correrão e não se cansarão, não se fatigarão. Então ela serve para nós nos dias de hoje. Eu queria desafiar você a entender essa palavra, que isso possa entrar no seu coração. Sabe, quando nós estamos firmados em Deus, naquilo que Ele tem para nós, então nós não nos cansamos facilmente. Não é notícias ruins que vão abalar o nosso coração. Não é esse tempo ruim que nós temos vivido que vai destruir aquilo que Deus tem construído na nossa vida. E eu quero convidar você a render tudo que você tem a Ele hoje. Que você possa estender todos os seus braços agora aí, que você se levante, que você possa adorar a Deus de todo o seu coração. Eu profetizo um coração tremendo, queimando por Deus agora, no nome de Jesus. Sabe, que você possa mandar o link desse culto para o maior número de pessoas que você conseguir aí na sua casa. Esse é o meu desafio para você. Abençoe os seus amigos, os seus familiares e que você tenha um bom culto. Que Deus te abençoe. Derrama o teu Espírito,
sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Deus, muito obrigada porque o seu amor nos envolve e nada pode comprar isso e nada pode tirar isso de nós. Muito obrigada, Deus, porque independente do que nós fazemos, o Senhor continua nos amando, independente de quem nós somos, o teu amor nos alcança. Muito obrigada, Deus, que nós possamos ser envolvidos nessa noite pelo teu amor. Em nome de Jesus. Eu queria convidar você agora a abrir comigo lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. A palavra de Deus nos diz assim:
Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Sabe, eu tenho aprendido esse princípio há algum tempo atrás. Eu creio que quando nós entregamos a Deus aquilo que é devido a Ele, então Deus nos recompensa. E não só por Deus nos recompensar, mas eu entendo que eu preciso demonstrar que eu amo Ele de todo o meu coração. E a Bíblia diz que então, se eu amo a Deus de todo o coração, eu preciso entregar tudo que pertence a Ele. E eu creio que não há nada mais justo do que dar um pouco daquilo que Ele tem me dado. E quando eu entendi essa chave, eu aprendi que Deus ele não quer só o dinheiro. Na verdade, Deus ele não quer o dinheiro, Ele quer o seu coração. Então, quando eu entrego o meu coração a Deus e tudo aquilo que pertence a Ele, Deus me recompensa. E essa palavra diz sobre a fidelidade de Deus. Sabe, nunca me faltou nada, graças a Deus. E eu creio que nunca vai faltar, porque eu tenho um Deus que se preocupa com a minha situação. Eu tenho um Deus que nunca vai me deixar faltar nada. Um Deus que é fiel, um Deus que é poderoso. Então eu desafio a você entender esse princípio. Eu gostaria que você separasse as suas ofertas, o seu dízimo. Vocês podem fazer isso através do Pix, do QR Code que vai aparecer aí na sua tela, ou de transferência bancária. Mas eu queria que nesse momento que você separasse a sua oferta, você orasse a Deus comigo. Sabe, eu desafio que você peça ao Espírito Santo para que te dê entendimento a partir dessa palavra. Para que não seja só mais um ato, para que não seja só mais um ato de ofertar ou dizimar, mas que isso possa fazer parte da sua vida todos os dias. Entendo que você não está só dando o dinheiro a Deus, você está dando o seu coração, você está ofertando tudo aquilo que você tem. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido fiel à Tua palavra. O Senhor nunca nos deixou faltar nada, Pai. O Senhor tem nos sustentado até mesmo no tempo de dificuldade que nós temos passado. Pai, eu oro para que o Senhor possa transformar a vida de cada irmão, Deus, que está escutando essa mensagem. Para que o Senhor possa transformar o nosso coração. Para que nós não venhamos, Pai, reter aquilo que o Senhor tem nos dado, mas que nós possamos devolver um pouco daquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Que Deus possa te abençoar muito. Olá, meus irmãos e irmãs, boa noite a todos, graça e paz. Nós chegamos ao último domingo do mês de março de 2021. Esse mês tem sido um mês especial para nós. Nós estamos lendo juntos o livro Kryptonita do pastor John Bevere. Tem sido um tempo maravilhoso. Nós, durante todo esse mês, fizemos uma série de mensagens e também estudos, inclusive estudos de célula. E hoje nós estamos encerrando essa série com a última mensagem. Até aqui foram 4 semanas meditando sobre algumas revelações de Deus e de sua palavra, E nós acreditamos que uma palavra rema, ou seja, uma palavra que é revelada por Deus, ela não pertence a um homem apenas, Talvez você diga assim, meu Deus, esse mês a gente ouviu o pastor falar do livro. Não, nós falamos da palavra de Deus, Essa é uma palavra do céu revelada a Deus para um de teus servos. E quando o Senhor revela algo, isso não pertence a uma pessoa, mas pertence ao próprio Deus. É uma revelação do céu para o nosso coração, para a nossa vida. E todas as vezes que Deus revela algo, Deus está dizendo que Ele também deseja fazer algo em sua igreja. Algo poderoso vindo do céu sobre nós para esse tempo. Nós vimos nesse mês que quando uma igreja perde a sua força, quando uma igreja está débil, quando ela está fraca, anêmica, ela infelizmente deixa de cumprir o seu propósito para o qual ela foi criada aqui na terra. A igreja do Senhor, ela sempre teve um objetivo claro. O nosso objetivo é manifestar o reino de Deus todos os dias, em todo o tempo. Nosso objetivo como igreja é mostrar que o reino de Deus é chegado aqui na terra. E é por isso que o nosso Deus, Ele tem revestido a sua igreja com autoridade. Nós recebemos a autoridade dos céus para vivermos como igreja. Por isso, nesse mês, nessas 4 ministrações, nós aprendemos a identificar a criptonita, aquilo que nos leva a pecar, aquilo que nos enfraquece, aquilo que rouba a nossa força. E nessa noite o nosso grande objetivo é eliminar de uma vez por todas tudo aquilo que tem nos levado à morte eterna, aquilo que está nos separando de Deus. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, eu e você possamos entender
que nós precisamos cultivar a nossa amizade, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, não pecado. Nós sabemos que na nossa geração há muitas pessoas, inclusive cristãos, que estão cultivando o que deveriam eliminar, mas esse não é o nosso objetivo. Nós vimos, por exemplo, na palavra de Deus, se você quiser acompanhar na sua Bíblia e conferir comigo, nós lemos 1 Coríntios 28, ou melhor, 1 Coríntios 11, do versículo 28 até o 32. No versículo 30 especificamente, o apóstolo Paulo, quando fala a respeito da realidade da igreja, Paulo diz: há muitos fracos, há muitos doentes em nosso meio. Quando nós olhamos a realidade da igreja em Corinto, no tempo em que Paulo escreve essa carta, a Bíblia nos mostra que essa era uma igreja um pouco parecida com algumas realidades que nós conhecemos e outras que talvez não conheçamos, mas podemos, enfim, imaginar que também passem por lutas parecidas. A Bíblia diz que essa igreja, nesse tempo, estava vivendo uma confusão só. Haviam irmãos indo contra irmãos na fé, na justiça, irmãos processando irmãos, brigando com seus irmãos e irmãs da mesma igreja, do mesmo local, inclusive. Além disso, a igreja enfrentava inúmeros problemas de imoralidade, de impureza, de incesto, de adultério. Haviam milhares de pecados gritantes, erros, excessos, exageros que não eram expostos e muito menos confrontados. Era uma igreja abençoada que ao mesmo tempo estava abrindo mão do que tinham de melhor da parte de Deus, porque estavam cultivando algo que deveria ser eliminado. Então a Bíblia nos mostra que nesse tempo essa igreja começa a andar mal, ela começa a ir muito mal. Mas havia uma outra igreja, a igreja em Jerusalém. Era uma igreja que estava vivendo uma outra realidade. A Bíblia também nos conta que nessa igreja em Jerusalém, o poder de Deus se manifestava de uma forma extraordinária. Havia inúmeras manifestações, muitas curas, sinais, prodígios, multidões sendo salvos. Era uma igreja que estava fazendo a diferença na sua cidade, ao redor, nas cidades vizinhas. Era uma igreja que de fato estava cumprindo com o seu propósito. A Bíblia nos mostra no texto que acabamos de ler e de citar, 1 Coríntios 11:30, que haviam muitos fracos e doentes naquela igreja. E infelizmente a realidade de hoje não é diferente. No meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, há muitos dos nossos irmãos e irmãs que deveriam estar vivendo uma vida abençoada, que deveriam estar vivendo uma vida extraordinária, mas sendo talvez um pouco francos, um pouco sinceros, a realidade é outra. A realidade é de alguém espiritualmente fraco ou doente. Mas sabe, a grande notícia, a boa notícia para nós, é que o nosso Deus, Ele deseja levantar um povo forte e um povo poderoso. Essa não é só uma promessa, mas é o propósito de Deus para nós como igreja. Quando lemos uma profecia no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, há uma afirmação poderosa desse profeta. Daniel diz assim: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Aleluia! Olha o que a Bíblia está dizendo no livro de Daniel. O povo que conhece o seu Deus será um povo forte, um povo que viverá o extraordinário, que viverá o grande, o novo, as maravilhas dos céus, as maravilhas do nosso Senhor. A igreja de Corinto não estava vivendo essas promessas. A igreja de Corinto, infelizmente, era uma igreja estéril, uma igreja que não gerava outras igrejas, muito menos outros discípulos ou cristãos. Mas a igreja de Jerusalém vivia uma realidade diferente. A Bíblia diz que a igreja em Jerusalém começou a alcançar as cidades vizinhas, a cidade de Lida, a cidade de Sarone. Todos se converteram ao Senhor nessas cidades. Imagine uma cidade inteira rendida aos pés do Senhor. A cidade de Jope, por exemplo, experimentou realidades assim. Agora, Corinto não era como a igreja em Éfeso. A Bíblia está mostrando para nós que a igreja em Éfeso, uma outra igreja, era uma igreja que também plantou outras igrejas. De Éfeso nasceram tantas outras igrejas novas. Mas essa não é a realidade em Corinto. Essa não é a vida que os coríntios estão experimentando. E por que é que a igreja estava assim? Sabe, meus irmãos, por que é que Corinto experimentava uma realidade dessa? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios que havia criptonita, havia pecado no meio da igreja, haviam coisas fora do lugar, haviam prioridades desordenadas, havia
vida dupla, uma duplicidade pecaminosa. E a Bíblia nos ensina, desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento, que basta uma única pessoa para que uma nação inteira, um povo todo, tenha uma derrota vergonhosa. Nós vimos isso na história de Josué 7, no caso de Acã. Deus havia levantado Josué como líder do seu povo, e então havia uma promessa do Senhor. Jericó havia acabado de ser conquistada por Josué e seus soldados. Havia mais de 600 mil soldados, 600 mil homens guerreiros, e esses homens eliminaram tudo em Jericó. Eles haviam conquistado aquela grande e poderosa cidade, e nenhum soldado havia morrido na batalha. E então Deus percebe que havia acontecido ali exatamente o que ele desejava. Houve fidelidade do povo, houve responsabilidade, houve zelo. Deus cumpre a sua palavra, Deus faz o sobrenatural, e dali em diante Deus faz um pedido. A próxima cidade a ser conquistada deveria ser entregue como primícia ao Senhor, como o primeiro fruto de grandes conquistas que viriam. E então Israel vai conquistar a cidade de Ai. A cidade de Ai é uma cidade muito pequena comparada a Jericó. Em Jericó, 600 mil soldados são necessários para a batalha. Mas em Ai, Josué envia de 2 a 3 mil soldados aproximadamente. O restante do exército vai descansar. O restante do exército vai esperar com que essa pequena parte volte com a vitória, volte com a bênção do Senhor. Mas Deus havia dado uma ordem. Deus havia dito que em Jericó tudo seria consagrado ao Senhor, tudo seria dado a Ele, tudo ficaria nas mãos do Senhor. Os israelitas não deveriam pegar nada para eles, não deveriam tomar posse de nada. E então um homem chamado Acã, ele cobiça uma capa babilônica, um pouco de ouro e prata, e ele toma aquilo, ele esconde esses pertences na sua tenda. E então a palavra de Deus para Josué: Israel pecou contra mim, a nação toda falhou. Meus irmãos, um único homem cometeu um erro, mas Deus diz a nação toda, o povo todo. E sabe, Deus fica irado a ponto de permitir que numa batalha vencida, numa batalha simples, talvez a batalha mais simples de toda a história de Israel, Deus permite que Israel passe um apuro, passe um sufoco. E nessa batalha 36 soldados perdem a vida, 36 famílias estão em pranto, 36 viúvas, e quantos filhos que ficam órfãos, que perdem o seu pai na batalha nesse dia. Quanta morte, quanta dor, quanto sofrimento, porque quando um peca, todos pecam diante de Deus. Então, para resolver o problema da ira do Senhor, Josué precisa resolver o problema do pecado. Eles procuram a pessoa que havia falhado, desobedecido, que havia errado contra Deus, pecado contra o Senhor. Então Acã e toda a sua família, toda a sua casa são destruídos, são eliminados do meio de Israel, são mortos. E sabe, meus irmãos, a ira do Senhor passa, o problema é resolvido. É importante que você entenda que nós não podemos brincar com o Senhor. De Deus não se zomba. O nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus seríssimo. E a verdade é que eu e você fomos chamados para viver uma amizade com o Senhor. E mais do que isso, nós fomos chamados para sermos fortes a ponto de conhecermos a Deus profundamente. Aliás, essa é a condição bíblica para que eu e você seja um povo forte. A condição para que você seja forte é a condição de conhecer a Deus na intimidade. Lemos no Antigo Testamento, logo no início, em Gênesis, quando Adão e Eva se conhecem intimamente como marido e mulher. Há uma expressão em hebraico chamada yada, e essa é a mesma expressão em toda a Bíblia, que fala a respeito da intimidade que Deus deseja ter conosco. Deus deseja que nós o conheçamos profundamente. É uma relação de exclusividade, não é apenas intimidade, mas é também profundidade, e ao mesmo tempo é um casamento. É assim que Deus deseja se relacionar comigo e com você, conosco como igreja. Agora, o problema é que nessa relação que Deus espera de nós, muitas pessoas, muitos crentes têm cometido adultério espiritual. Muitos, na verdade, estão vivendo uma vida desenfreada.
estão, na verdade, mais preocupados em satisfazer os seus desejos carnais, os seus desejos pessoais, do que a vontade de Deus. Há muitos que estão dizendo assim: mas eu preciso disso, eu quero muito, eu não posso abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades. E então seus desejos ocultos começam a se manifestar em suas atitudes e escolhas, e acabam até mesmo atrapalhando a vida com Deus. E a verdade é que Deus não deseja ser só mais um em nossa vida. Deus deseja ser o único. Ele espera a exclusividade, e Deus nunca vai aceitar nada menos do que isso. E é onde a Bíblia fala que essa é uma postura de idolatria. Porque a verdade é que a idolatria é colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa antes do que o Senhor. Isso é idolatria. E a Bíblia diz que a idolatria é exatamente a criptonita que me consome. A idolatria é a criptonita que te consome. A idolatria é o pecado que rouba o nosso poder, que nos separa de uma vida abençoada, de uma vida extraordinária, de uma vida poderosa diante de Deus. É exatamente por esse motivo que nós hoje temos que lidar com crentes e às vezes com líderes que não conseguem, por exemplo, expulsar um demônio sequer. Não conseguem exercer o mínimo que receberam do Senhor de autoridade. Meus irmãos, um crente que não tem autoridade para expulsar o demônio não é um crente. É um religioso qualquer, mas menos um discípulo, um filho de Deus. Porque a partir do momento que recebemos o seu Espírito, nós temos autoridade do céu delegada sobre a nossa vida para pisar serpentes e escorpiões. Nós temos autoridade delegada pelo próprio Deus para expulsar demônios. A autoridade do céu está sobre as nossas vidas, a não ser que exista pecado, a não ser que exista uma criptonita aí dentro, roubando a sua força, impedindo você de ser aquilo que Deus sonhou. E talvez seja esse o motivo também pelo qual alguns líderes hoje inclusive têm as suas células vazias. Eles oram e dizem assim: Deus, mas não veio ninguém, as pessoas não querem ouvir o Senhor. E na verdade o mundo anseia pela revelação dos filhos de Deus. O mundo deseja ouvir a palavra de Deus, mas não uma palavra religiosa que tem sido diminuída por causa dos nossos pecados, por causa da falta do nosso testemunho, da nossa coerência com a verdade do Evangelho de Cristo. A verdade é que o nosso Deus é um Deus santo, e Ele não faz parceria com o pecado. Ele nunca fará parceria com o pecado. Deus não se mistura com a imundície, com a sujeira, com a impiedade. Nós lemos em Provérbios 28:13, a Bíblia diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Olha o que a Bíblia está dizendo a respeito dos nossos pecados. O que a Bíblia diz é: confesse, exponha e deixe para trás, abandone, diga tchau, diga adeus, diga jamais para a velha vida. Exponha e deixe, abandone o erro, abandone o pecado. Nós não podemos ficar como estamos, nós não podemos só ouvirmos falar disso, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. A Bíblia diz que não há salvação sem arrependimento de pecados. Não há como me tornar um cristão sem passar pela porta de entrada chamada arrependimento. Ninguém pode nessa vida se casar com Jesus enquanto ainda estiver em um outro relacionamento com o mundo. Não dá para servir dois senhores, não dá para ter dois senhores. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo. Ou nós nos tornamos amigos de Deus e inimigos do mundo, ou nós seremos amigos do mundo e, obviamente, inimigos de Deus. É impossível conciliar as duas coisas. O objetivo de Deus para nós nessa noite, o objetivo de Deus para mim e para você hoje, agora, é que eu e você, com a autoridade que recebemos do Senhor, nós possamos eliminar de uma vez por todas aquilo que tem roubado a nossa força. Deus está nos chamando hoje para um posicionamento. Deus está nos chamando para colocar a criptonita para fora. É hora de mudança, aleluia, é hora de mudança, é um tempo novo. Deus está mudando a nossa vida, a nossa realidade, não apenas no nível natural, mas Deus está nos chamando para um posicionamento, para uma mudança no nível espiritual. Querido, por que você acha que a Bíblia diz que os anjos do Senhor carregam espada? Você consegue imaginar um anjo? Imagine uma criatura de pelo menos 3 metros. Imagine a espada do anjo. Você acha mesmo que o anjo usa espada para coçar as costas?
Meus irmãos, é guerra, é luta, é batalha. Por isso os anjos têm espada, por isso existem armas, por isso a Bíblia usa essa linguagem. Eu e você, como filhos do Senhor, como soldados do exército de Cristo, nós também precisamos declarar guerra contra o pecado, guerra contra o inferno, uma guerra contra Satanás e seus demônios. Nós não podemos mais viver na realidade de uma igreja morna, uma igreja apática, uma igreja que parece mais, sei lá, uma poça de água parada, um mausoléu, uma coisa morta, fria, sem vida. Não, nós precisamos mudar a nossa história, não apenas esteticamente, não apenas no visual, no exterior, mas o nosso íntimo, o nosso coração, o nosso espírito. Nós precisamos chacoalhar as estruturas do inferno, porque é para isso que Deus chamou a igreja. Nós fomos chamados para abalar esse mundo, nós fomos chamados para fazer o chão tremer. O livro de Atos, a Bíblia diz que os discípulos de Cristo, a igreja do Senhor, foi conhecida como aqueles que estavam colocando o mundo de pernas para o ar. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso chamado para esse tempo. É por isso que Deus está nos chamando eu e você, está nos chamando como igreja, para sermos um povo forte, não um povinho desanimado, triste, apático. Você imagina um soldado no meio da guerra, no meio do tiroteio, fazer assim, ó, peraí, não atira não que eu vou tomar água, outs, né? Figas, e diz assim. Meus irmãos, isso não existe, não faz sentido. Você conhece a história dos 300 de Gideão? Havia muitos soldados ali para serem escolhidos, então Deus faz um teste, manda beber água. E quem resolve parar para tomar água, descansando, dando uma relaxada, está fora, não serve, volta para casa, vai dormir, mas não serve para batalhar no exército do Senhor. Então, nesse grande grupo de soldados, há um pequeno grupo de 300 homens que lambem a água. Eles permanecem atentos, vigilantes, alertas, porque eles estão prontos para a batalha em todo o tempo. Agora o que eu quero que você entenda é que quando nós falamos de guerra, quando nós falamos de batalha, nós estamos falando daquilo que chamamos de reavivamento, de novidade. Entenda uma coisa, a pandemia que nós estamos passando é o sinal mais óbvio, visível e claro da guerra que nós estamos vivendo, da batalha que nós temos enfrentado como igreja. Há um reavivamento vindo do céu, não de emocionalismo produzido. Não tem a ver com a entonação da nossa voz, com as orações que fazemos, não tem a ver com as nossas emoções, enfim. É um tempo que Deus nos chamou para um reposicionamento individual e coletivo. É um tempo que Deus nos chamou para uma nova postura diante dEle. Sabe, meus irmãos, isso não tem a ver com política, isso não é uma mensagem subliminar, pelo contrário, eu estou falando da Bíblia. Nós estamos falando com você a respeito da palavra de Deus. E se nós desejamos viver um novo tempo, se você é daqueles que deseja ver o fim da pandemia, que espera por novidade, por uma família abençoada, pela restauração da economia, da saúde, enfim, da vida humana, você precisa entender que como igreja, você foi chamado para se reposicionar agora, diante de Deus. Uma igreja apática, um cristão apático, um marido, uma mulher, uma família apática, não vão fazer a menor diferença, não vão experimentar o mínimo de Deus nesses dias. Nós precisamos de uma nova postura diante do Senhor. Quando nós olhamos para a história da igreja, olhamos, por exemplo, para a história dos avivamentos, todo avivamento ele começa com um movimento, e não existiu nenhum movimento na história de avivamento que começou com uma mensagem apática. As mensagens eram duras, eram mensagens poderosas, mas não tinham a ver com a forma, não tinham a ver com a apresentação, mas com o conteúdo. Todas elas, sem exceção, foram mensagens de um chamado ao arrependimento. Era um chamado para voltar à essência, para voltar ao primeiro amor, para voltar para o Senhor. Era um chamado para uma limpeza, para uma reforma. Era um chamado para colocar a criptonita, o pecado, a sujeira para fora, para um reposicionamento diante do Senhor. Eu acredito que nessas 4 semanas que nós já vivemos, até aqui nesse mês de março, nós tivemos tempo suficiente para orar e para nos colocar diante de Deus e avaliar quais de fato são as criptonitas que têm roubado a nossa força. Quais são as coisas que têm roubado a sua força?
Quais são, querido, as coisas que têm impedido você de viver a intimidade com Deus que sempre quis, de ter um ministério relevante, uma célula frutífera, um casamento abençoado, filhos que servem ao Senhor, pais que se colocam diante de Deus porque o seu testemunho tem mudado diante de casa? Quais são as coisas que estão impedindo você de experimentar algo novo do Senhor? Elimine as suas criptonitas, coloque tudo isso para fora nessa noite, de uma vez por todas. Em Filipenses 1,6 a Bíblia diz: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O nosso Senhor começou algo em nossas vidas, mas Ele precisa continuar a boa obra, porque o seu objetivo é chegar ao fim. Deus deseja continuar a edificação do céu em nossa vida. Ele está construindo algo maravilhoso em nós. Deus está nos chamando para uma vida presente e futura extraordinária. Mas você está envolvido com o projeto de Deus para você? Você está com o seu coração aberto, querido, para aquilo que Deus deseja fazer nesses dias? Esse é o tempo que Deus, sim, irá separar o joio do trigo. Isso está acontecendo. É a hora de separar as ovelhas dos bodes, dos cabritos. É tempo em que eu e você separe dentro do nosso coração, mente, em nossa vida, as verdades das meia-verdades que talvez eu e você estejamos vivendo. É tempo de expor toda a maldade. É tempo de expor os pecados que estão consumindo a sua igreja. A pedofilia, a violência, a pornografia, o adultério ou qualquer outra coisa que tem trazido vergonha, humilhação e o pior de tudo, tem trazido essa perda da capacidade, do potencial, da eficácia como igreja, sal da terra e luz do mundo. Eu ouvi um pastor falando essa semana e ele disse: se você não acredita, pesquise e vai encontrar informação lá. A Suécia, por exemplo, depois que permitiu a entrada da ideologia de gênero, uma estatística mostrou que o suicídio aumentou na Suécia mais de 1.700%. E os argumentos naturais são: mas é um país frio, a chance de ter depressão é maior e tudo mais. Tá bom, é verdade, são argumentos verdadeiros. Mas sabe, há um argumento que é muito melhor, que é o argumento da palavra de Deus, que é dizer que quando há um excesso de criptonita, há uma velocidade maior para a morte chegar. Em Minas Gerais, um tempo atrás, esse mesmo pastor estava dizendo que pelo menos 6 rapazes haviam feito uma cirurgia de mudança de sexo. Eram 6 homens que tiraram as suas genitálias e um tempo depois, os 6 cometeram suicídio. Os 6. Sabe, meus irmãos, a igreja ela está sendo chamada por Deus para se posicionar, para resistir. Nós não fomos chamados para ser uma igreja politicamente correta diante da sociedade, não. Nós fomos chamados para sermos biblicamente corretos, porque nós não defendemos a sociedade, nós defendemos a palavra de Deus, nós defendemos a verdade de Deus, porque não adianta defender valores que não são os valores de Deus. O que vai mudar a sociedade, o que vai abençoar a vida das pessoas, o que vai fazer a diferença é o reino de Deus manifesto na terra. Esse é o papel da igreja. Eu e você não fomos chamados para ser um partido político, para defender a ideologia A, B ou C. Eu e você não fomos chamados para ser partidários de direita ou de esquerda. Nós fomos chamados para defender as verdades eternas da palavra do Senhor. A nossa geração, a geração da qual eu e você fazemos parte, isso é um outro exemplo para você entender onde nós queremos chegar com essa mensagem. Hoje, agora, atualmente, nós vivemos uma realidade triste em que a igreja, nós não precisamos nem falar do mundo, nós podemos falar apenas da igreja. A igreja está sendo destruída pela criptonita da pornografia. A pornografia é uma das criptonitas que está destruindo o corpo de Cristo. Meus irmãos, 1 ano atrás, quando a pandemia começou, aqui no Brasil, foi feita uma grande pesquisa a respeito disso. E um dos sites de pornografia, apenas um deles, 2 semanas de pandemia, 2 semanas de lockdown, esse site soltou uma estatística dizendo que em 2 semanas eles receberam 300 mil visitas a mais do que o que normalmente recebiam. Esse site atingiu 1.000 novas assinaturas por dia, mais de 1.000 novas assinaturas todos os dias. Eu estou falando de um site de pornografia. Essa mesma instituição revelou na sua pesquisa
que quase 60% dos divórcios são por causa da pornografia. A maioria dos casais que se divorciam, pelo menos 60% desses casais, dizem que a pornografia foi um fator determinante na separação. Dentro da igreja de Cristo, quase 70% dos homens veem pornografia com frequência. E olha, eu quero dizer a você com toda alegria e autoridade, que graças a Deus eu não faço parte desse número. E eu oro para que você não faça, e se faz, deixe de fazer. Meus irmãos, eu estou dizendo que de cada 10 homens cristãos, 7 têm problema com pornografia. É isso que eu estou dizendo a você. Você está percebendo por que é que nós temos famílias fracas, casamentos fracos, pais fracos, homens que não oram, igrejas que não crescem, células que não multiplicam, pessoas que não fazem a menor diferença, que são irrelevantes, mesmo sendo crentes? Porque tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que está roubando a nossa força. Agora, na pandemia nós tivemos 300% a mais de casos de infidelidade. A infidelidade conjugal aumentou 300%. E você, mulher, antes que comece a cutucar o seu marido aí, jogar ele na parede, né? Eu quero também dizer para vocês que essa mesma pesquisa mostrou que 33% das mulheres também procuram pornografia pelo menos uma vez por mês. Isso significa que 1 em cada 3 mulheres também estão enfrentando problemas com pornografia. Estão, no mínimo, sendo tentadas a ceder a esse tipo de pecado. Os nossos jovens, não do Brasil, da igreja, eu estou falando só dos crentes, preste atenção. Eu estou falando de um problema interno, algo que nós precisamos resolver como igreja. 76% dos nossos jovens estão presos à pornografia. Isso significa que de cada 10 jovens, praticamente 8 deles estão enfrentando problemas com a pornografia. Sabe, eu poderia usar milhões de versículos para tentar convencer você de que isso precisa mudar e é uma urgência. Mas eu diria que não é necessário falar de Bíblia agora. Eu posso usar algo muito menos importante do que a Bíblia e que talvez o convença mais. Nós podemos falar da ciência, por exemplo. A ciência já provou que a pornografia muda o cérebro humano. A Bíblia diz que quando o cérebro, ou melhor, a ciência diz que quando o nosso cérebro é exposto à pornografia, ele é exposto às mesmas substâncias químicas que são liberadas quando alguém faz uso de drogas pesadas. Ou seja, da mesma maneira que drogas viciam e escravizam pessoas, a ciência provou que a pornografia faz exatamente a mesma coisa. A pornografia tem o mesmo poder que uma droga tem, porque é exatamente isso que ela é, uma droga, um pecado, um mal, é um vício, por isso a pornografia vicia. Um tempo atrás, cientistas de uma universidade de Berlim comprovaram que além disso que eu já te falei, a pornografia ela tem um poder, ou uma capacidade de roubar poder, muito maior do que nós imaginamos. A pornografia, ela diminui o volume da atividade cerebral. Ela diminui o seu cérebro. Sim, se é do tamanho de uma bola de ping-pong, vai mudar, vai ser menor que isso. Sim, eu estou brincando, estou exagerando. Querido, mas em outras palavras, tentando ser a pessoa mais delicada possível, eu quero que você entenda que no mínimo, consumir pornografia é no mínimo burrice da nossa parte. Sabe, em 1 Coríntios 6:18 a Bíblia diz, fujam da imoralidade. Fujam da imoralidade. Sabe por quê? E eu estou falando aqui agora para os crentes, para o povo de Deus. A imoralidade ela distorce os nossos valores. A imoralidade faz com que nós olhemos para as pessoas como objetos. É por isso que um homem olha para uma mulher e acha que está enxergando só um pedaço de carne. Igual cachorro no fim de semana na frente do açougue, sabe? Vendo aqueles franguinhos lá na TV de cachorro. Eu sei, me perdoe, querido, parece muito chulo. Mas eu quero tentar ser o mais realista com você.
para dizer que esse tipo de coisa que muitos dizem nada a ver, é assim, não tem jeito, eu quero dizer para você, tem jeito sim. Eu sou prova viva de que isso tem jeito. Há muitos homens e mulheres que estão se posicionando, experimentando uma vida nova em Deus, porque resolveram acreditar no que a Bíblia diz. Mas essa mesma imoralidade, ela está transformando pessoas em bichos, filhos de Deus em filhos do diabo. E a longo prazo, o que a imoralidade faz é produzir uma geração de pedófilos e de estupradores. Pare para pensar quantas notícias de depravação você tem visto. Como a pedofilia, o estupro, a violência sexual, os abusos têm aumentado, não só em nossa cidade, mas nos estados, na nossa nação e em muitas outras nações. Quantas séries, quantos filmes, quanta ficção, mas quanta realidade nós estamos vendo como resultado da pornografia, da depravação, de uma semente do inferno que tem sido semeada. Quantos de nós tem comido a comida que o cão, o Satanás, o diabo, o demônio tem colocado diante dos nossos olhos? O nosso cérebro diminui, a nossa capacidade de ouvir a Deus também diminui. A gente abre não uma porta, uma brecha para o diabo entrar, mas estamos abrindo uma porteira no coração. Quantos escândalos, para mim isso é o pior de tudo, estão surgindo dia após dia no meio da igreja. Quantos pastores e líderes famosos, você pode ver isso a hora que quiser, todos os dias no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quantas denúncias de pastores adúlteros, pastores no 3º, 4º, 5º casamento, pastores de mega igrejas. Mas esse não é só um problema de gente famosa, é um problema de gente como eu e você. Essa criptonita precisa ser colocada para fora. E isso é só um exemplo. Eu falei só da pornografia. Vamos pensar numa outra criptonita, que a maioria de nós acha um absurdo falar, mas precisamos tocar nesse assunto. Até porque essa é uma conversa interna. Eu estou falando aqui com os filhos de Deus, com a igreja de Cristo. Vamos falar da questão da bebida alcoólica, por exemplo. A gente tem dificuldade em tocar nesse assunto, não é mesmo? A gente acha isso um exagero, uma caretice, onde já se viu, no ano de 2021, ainda falando que bebida alcoólica é um problema na igreja. E então a gente resolve ser transparente e perceber a nossa realidade. E ver que a Bíblia nunca errou. A Bíblia diz que no meio da igreja há muitos fracos e doentes. E tantos outros que estão morrendo. 1 Coríntios 11:30. Por quê? Porque achamos normal esse envolvimento, essa vida íntima com a pornografia. Achamos normal e achamos mais do que normal. Nós achamos natural e até há cristãos incentivando a bebida alcoólica. Nós já não sabemos mais quem é quem na igreja. Sabe, em alguns lugares, se entrar um grupo de bêbado, a gente não sabe quem é o bêbado, quem não é, quem é o crente, quem é o ímpio. Que rolo, que confusão, que vergonha fazer parte dessa igreja. Sabe, essa não é uma mensagem apenas para a minha igreja local, para a nossa comunidade local de fé, essa é uma mensagem para a igreja de Cristo. Esse é um problema do mundo inteiro. Efésios 5:18 diz assim, preste atenção: e não vos embriagueis com um vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Muitos têm usado exatamente esse texto para dizer o seguinte, que a Bíblia não diz que é pecado beber. Eles dizem que o texto diz é que não se pode embriagar, mas não diz que não pode beber. E sabe o que eu quero dizer para você como pastor? É verdade, o argumento não está errado, está certo. Eu não sou burro. Aliás, eu entendi o texto, eu li o texto, é exatamente isso. A Bíblia não está condenando a bebida, a Bíblia está condenando a embriaguez. Mas eu quero lembrá-lo que esse de fato não é o nosso problema. Essa não é a questão. E então eu quero construir um argumento para que você entenda qual é o nosso problema. Há muitos crentes hoje que estão usando a desculpa de beber socialmente. E quando menos esperam, a criptonita os pega, como uma armadilha, como uma ratoeira. E então, eu quero lembrá-lo mais uma vez de 1 Coríntios 11:30. A Bíblia diz que há muitos fracos e doentes entre nós, e tantos outros que já morreram.
Sabe quem são essas pessoas? Hoje, são exatamente aquelas que dizem a respeito desse assunto: isso não tem nada a ver, o pastor é careta demais, o pastor tem que falar isso mesmo, é obrigação dele, mas não é minha obrigação acreditar que isso seja verdade, eu vou viver do meu jeito, como eu bem entender, porque não tem nada a ver, eu posso tomar uns goles, eu posso beber, eu posso viver a minha vida como eu bem entender. Tomar uma em casa ali, escondido, socialmente, né, com a minha mulher, tomar um vinho lá, né, com o meu cônjuge, não tem problema. Aliás, eu não vou me embriagar, eu sou uma pessoa controlada, eu sou uma pessoa inteligente, né, o pastor disse que não é burro, mas eu também não sou, é verdade. E eu não chamei ninguém de burro, pelo amor de Deus, não entenda essa mensagem da maneira pior que você possa entender. Algumas pessoas vão dizer assim: isso é uma questão tão pequena, tão insignificante, isso não é pecado, pastor, pelo amor de Deus, isso não é problema. Mas sabe, se esse argumento seu fosse realmente verdade, se isso realmente fosse algo pequeno e insignificante, então por que não abrir mão de uma vez por todas de algo tão pequeno e insignificante como o álcool, como a bebida alcoólica? Sabe por quê? Porque isso não é pequeno, isso não é insignificante, isso é um Deus, isso é uma idolatria na sua vida, isso está separando você da vida que Deus propôs. Você ama mais agradar pessoas, você está amando mais se parecer de bonitinho, de legal, de enturmado com as pessoas. Para você é melhor você viver a aparência para os outros do que viver a verdade diante de Deus, porque você é escravo disso. Essa criptonita está roubando a sua força, roubando a presença de Deus, roubando a possibilidade de um casamento abençoado, de filhos andando diante do Senhor, de uma vida estabilizada no Senhor, não nos padrões desse mundo. Você está se deixando roubar, você está se deixando enfraquecer, porque você prefere agradar pessoas, desagradando a Deus, do que agradar o Senhor, desagradando alguns amigos. Nós preferimos parecer bem para os outros do que parecer bem diante de Deus. Se esse argumento fosse verdade, nós já teríamos aberto mão da bebida alcoólica por amor a Deus e por amor aos nossos irmãos e irmãs na fé. Nós teríamos aberto mão de uma vez por todas dessa desgraça que rouba a nossa vida, porque há tantos pequeninos na fé que estão tropeçando, falhando, errando, porque eles não imitam as nossas virtudes, eles estão imitando os nossos pequenos pecados, eles estão imitando o que deveria ser rejeitado por nós. É por isso que a Bíblia diz: ai daquele por quem vem o escândalo, ai daquele que faz os meus pequeninos tropeçarem. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã, a criptonita tem que ser colocada para fora e não para dentro. Para dentro ela vai te enfraquecer até você morrer diante de Deus. Por que tem gente que passou a pandemia sofrendo, chorando, numa depressão, achando que o mundo vai acabar, enfim? Deixa eu te lembrar uma coisa, eu também estou na pandemia. As coisas também mudaram para mim, também mudaram para a igreja, também mudaram para os crentes. A escassez em todos os níveis que a maioria reclama chegou para todos, sem exceção. Todas as pessoas estão vivendo a mesma realidade. Agora, isso não quer dizer que nós precisamos encarar essa realidade como todo mundo. Se você faz parte da família de Deus, você precisa se posicionar. Você foi chamado para viver diferente. Você foi chamado para olhar para a vida com os olhos de Deus, com os olhos dos céus. Não como um incrédulo, não como um mundano qualquer. Alguns de nós, as pessoas olham e não tem nem como dizer se é crente ou não é, porque não sabe, a gente age igual, tem as mesmas práticas, os mesmos costumes. O que a gente tem visto hoje é tanto crente preso na bebedeira, tanta família destruída, tanta gente amarrada com essa desgrama, tanta gente sofrendo escondida, sofrendo ali no secreto, até a situação tomar uma proporção que não tem mais como esconder, que não se sustenta mais. Então tem que expor, tem que passar vergonha. E isso com qualquer tipo de criptonita, seja pornografia, seja adultério, seja a bebedeira, seja um vício, seja qualquer outra coisa. Há muitas coisas que têm roubado a nossa força, têm roubado a nossa vida, têm roubado a possibilidade de uma vida abençoada diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja dos Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, Paulo diz assim: ora, as obras da carne são manifestas e são. Eu não vou ler todas, eu vou citar algumas que tem a ver com o que nós estamos falando. As obras da carne são a prostituição, a impureza é obra da carne, a idolatria, a feitiçaria, que a Bíblia diz que é um pecado de idolatria,
as bebedices, preste atenção. A Bíblia está colocando na mesma sacola, preste atenção, na mesma sacola, no mesmo saco, Deus está colocando as prostitutas e os prostitutos, os impuros, Deus está colocando os idólatras, os feiticeiros e também os beberrões. Todas essas pessoas estão no mesmo nível diante de Deus. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo ou aumentando, está aqui, querido, Gálatas 5, 19 a 21. As orgias, gente que vive uma vida sexual desregrada. E o texto termina dizendo assim, e coisas semelhantes a essas, ou seja, coisas que são parecidas, que têm a mesma prática. Que tipo de coisa? Sexo fora do casamento. O sexo não é só depois do casamento. Porque se você casou e não é mais casado, isso também não serve mais para você. O sexo é uma bênção, foi criado por Deus para ser vivido dentro de uma aliança, chamada casamento. Esse é o lugar e o momento certo. Só é bênção nessa situação. Fora disso é maldição. Isso me separa, me enfraquece, me põe para longe daquilo que Deus propôs para mim. Por isso a Bíblia diz, coisas semelhantes a essa, contra as quais eu vos preveni, como antes inclusive já os havia prevenido, que os que praticam essas coisas, preste atenção no que o texto diz, não herdarão o reino de Deus. Eu quero que você entenda o seguinte, pastor, por que você está falando disso? Por que nós estamos tocando nessa mensagem? Por amor ao corpo de Cristo. E eu quero usar esse espaço para fazer uma denúncia, eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Há muitos lobos no nosso tempo, disfarçados de pastores. Quem são essas pessoas? São aqueles que dizem te amar, mas não têm coragem de dizer a verdade. Uma pessoa que ama, ela abre os seus olhos para não deixá-lo cair num precipício e morrer. A pessoa que ama vai falar a verdade. E sabe, falar a verdade em amor é um mandamento bíblico. E falar em verdade em amor não é um amor sentimento. Na Bíblia, amor nunca foi sentimento. Na Bíblia, amor é responsabilidade. Amor é escolha, amor é decisão. Amor é postura, amor é posicionamento. As pessoas que realmente nos amam, elas vão nos amar com a sua postura de serem sinceras a ponto de dizer, o que você está fazendo vai te separar de Deus, vai te levar para o inferno. Esse pecado vai roubar o melhor da sua vida. As pessoas que realmente amam você, elas têm a coragem de dizer para você, isso te separa da vida com Deus. Agora, aqueles que são legais, que batem no seu ombro, que sorriem para você o tempo todo, que dizem, vamos orar, Deus perdoa, Deus não leva em conta as nossas falhas, que não o ajudam a se arrepender, a expor a criptonita e abandoná-la. Sinto muito, mas essas pessoas nunca te amaram. São apenas lobos devoradores. Preste atenção, eu não estou dizendo que eu seja melhor do que ninguém, eu sou tão pecador, tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas eu quero que você entenda que a melhor prova de amor de um pastor, um líder, um crente por alguém, é dizer a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve para Tito, Tito é um jovem pastor numa comunidade que está crescendo, Paulo diz assim para Tito, no capítulo 2, versículo 3 de Tito, ele diz assim, não sejam escravizados a muito vinho, não bebam em excesso. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo toca nesse assunto, mais uma vez. Paulo diz, não serve, sejam diferentes. Então, sim, isso é um problema que nós precisamos resolver. Sim, a Bíblia está dizendo que mesmo não sendo aquele texto, não sendo o que você acreditava que era, a Bíblia está dizendo que sim, para os filhos de Deus, para a igreja do Senhor, isso é um problema. Especialmente no nosso tempo, na realidade que eu e você vivemos. O homem mais sábio da Bíblia, depois de Jesus, foi o rei Salomão. Salomão é o autor da maioria dos provérbios que você lê no livro de Provérbios. E no capítulo 20, versículo 1, olha o que Salomão diz. Salomão diz assim, o vinho, a bebida alcoólica, produz zombadores. O álcool leva a brigas. E quem é dominado pela bebida não é sábio. Conseguiu fazer uma tradução rápida aí, dessa última frase? Quem é dominado pela bebida não é sábio. Traduz aí, querido, para mim, para não ficar muito agressivo. Tentando ser o mais delicado que eu possa ser com você hoje. Isso não é uma atitude inteligente da nossa parte. No capítulo 31 de Provérbios, versículos 4 e 5, o autor diz assim, não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho,
Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, podem ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Líderes, prestem atenção. Pastores, prestem atenção. Cristãos, homem e mulher de Deus, preste atenção no que eu estou dizendo para você nessa noite. Eu e você fomos chamados para liderar. Se você é um crente, você foi chamado para liderar nesse tempo. Se você é filho de Deus, você foi chamado para liderar. Eu quero ser um membro na casa de Deus. Eu vejo tanta gente vestida com uma falsa humildade, dizendo assim, eu quero ir para o céu. O pessoal diz que no céu vai ter ruas de ouro. Não é o pessoal não, querido, é a Bíblia. Não, mas eu quero entrar no céu. Lá no céu, não importa se eu for morar na periferia do céu. Para de besteira. O céu é um lugar perfeito. O céu é um lugar glorioso. Não existe essa loucura nossa de centro, periferia, bairro nobre e bairro pobre. Não existe isso. O céu todo é um lugar grandioso, glorioso, porque a glória de Deus está lá. Então alguns dizem, eu quero estar lá, não importa onde vou morar, querido. Preste atenção, você vai para lá, se você aprender a ser obediente a Deus. Preste atenção no que essa palavra está dizendo, essa palavra é para nós. Se você é um filho de Deus, você foi chamado para liderar aqui, para ser um influenciador, para fazer a diferença. E para isso acontecer, nós não podemos perder a lei do Senhor de vista. Liberte-se das suas criptonitas. É a pornografia, põe essa desgraça para fora. É a bebedeira? Não, pastor, não tem problema, é só uma cerveja sem álcool, pelo amor de Deus, querido. Você já passou dessa fase, dessa tolice. Essa semana um líder teve a cara de pau me dizer que acha legal cerveja sem álcool. Eu falei, cara, eu não acho legal. Eu não acho legal ficar flertando com o inferno. Eu não acho legal que coisas que fazem alusão ou reforçam uma ideologia que é contrária à palavra de Deus sejam aceitáveis na nossa vida. Nós precisamos mudar isso de uma vez por todas. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos nos livrar da criptonita. E o caminho bíblico para isso é o arrependimento. Há duas tristezas que são produzidas na vida humana. 2 Coríntios 7, 9 a 10. A Bíblia diz que há uma tristeza que é segundo Deus. E a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus não produz remorso. Mas o que ela produz é o arrependimento que me leva à salvação. E a tristeza que é segundo o mundo é a tristeza que produz morte. A tristeza segundo o mundo, que é conhecida como remorso, é a tristeza que Judas sentiu quando traiu a Jesus. Não era arrependimento, era remorso. Qual é a prova disso? Ele não muda. O que ele faz é tirar a sua própria vida, é se suicidar. Nós lemos, por exemplo, o caso do rei Saul. O profeta Samuel havia dado uma ordem clara para Saul numa das batalhas. Ele disse, elimine tudo, mate todos os inimigos de Deus. Mas sabe o que Saul faz? Saul cumpre a ordem em partes. Ele não a cumpre inteiramente. Então o profeta vem e o confronta. Ele diz, o que é que você fez diante de Deus? Ele diz, não, eu e meus soldados resolvemos separar um pouco desses bois aí para fazer um holocausto diante do Senhor. Então ele diz, Deus não se agrada de holocaustos. O que agrada a Deus é a nossa obediência. Querido, Deus não está feliz com a nossa oferta, com as nossas boas intenções. O que Deus espera é a nossa obediência. Então Saul insiste no remorso. Ele diz, por favor Samuel, não me rejeite diante dos meus soldados. A sua preocupação, a sua tristeza é por causa da sua aparência. A única coisa que ele está preocupado é em ser exposto diante das pessoas. O fim de Saul é um fim trágico. A sua história é uma história de vergonha. Mas então, nós temos um rei que vem depois de Saul, o rei Davi. E a Bíblia conta de um pecado muito mais grave, muito mais sério, muito mais vergonhoso de Davi. 2 Samuel 9 diz que quando os reis deveriam estar na guerra, Davi, que já era rei, ele está em casa, dormindo, descansando, enquanto seus soldados estão ralando. E a Bíblia diz que ele acorda depois do meio-dia, vai ao terraço, ele vê a vizinha, tomando banho, claro, como você toma, eu acredito que seja pelado também, se você é uma pessoa normal. A vizinha está lá. Então ele cobiça aquela mulher a ponto de mandar trazê-la para dentro do seu quarto. Então ele tem relações com essa mulher. E daí em diante a vida dele virou uma desgraça.
E esse homem fica tão enfraquecido, tão fascinado, tão enfeitiçado. Percebe por que a Bíblia diz que há pecados de idolatria que são como feitiçaria? Porque é exatamente isso o que a imoralidade faz conosco, ela nos enfeitiça a ponto de nos cegar para a realidade. Davi fica preso àquilo de tal maneira que ele traz essa mulher para sua casa e ele manda matar o marido dela, que é nada mais, nada menos do que um dos seus principais soldados que estão na batalha defendendo esse safado. Davi faz um plano, ele faz uma trama e ele manda uma carta para o comandante, ele diz: põe Urias na frente da batalha, deixa ele morrer. Por quê? Não interessa, só deixa ele morrer. Eu sou o rei, eu que mando. Quantos de nós estão dando carteiraço do mundo aí em nome de Deus? Nos escondendo atrás de uma capa mentirosa de religiosidade, de mentiras? Sabe o que Deus faz? Deus expõe a vida de Davi para o mundo, para as gerações seguintes. Todo mundo lembra de Davi como um adúltero e um assassino. Mas Deus não. Mesmo registrando as suas falhas na palavra, Deus lembra de Davi como um homem segundo o seu coração. Sabe por quê? Porque quando Davi é confrontado pelo profeta da sua geração, o profeta Natã, diferentemente de Saul, a tristeza de Davi não é pela vergonha pública ou pela exposição. Saul, quando peca, diz: eu pequei. Davi vai além, Davi diz: eu pequei contra Deus. Eu errei com o Senhor. Eu não traí só Urias às pessoas, não é só o meu nome, mas é o nome do Senhor que foi traído. A sua tristeza é de arrependimento. E sabe, quando o arrependimento é bíblico, quando o arrependimento é verdadeiro, o Senhor vem e age. Ele abre as janelas dos céus para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para nos restaurar suficientes para nos colocar numa posição de santidade. Em Hebreus 12:14 a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O texto começa dizendo assim: esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Esforcem-se para serem santos. Talvez você me pergunte: pastor, mas eu não me tornei santo quando eu recebi Jesus? Sim. Teologicamente essa é a tal da santidade posicional. É o que você é porque Deus o colocou ali. Você é um eleito do Senhor. Mas Hebreus está falando a respeito do nosso comportamento, de um tipo de santidade pelo qual eu e você precisamos lutar, por uma vida coerente diante de Deus. E essa é a santidade que é a porta de entrada para uma intimidade real e profunda com o nosso Senhor. Porque sem santificação nós não vamos ver a Deus. Sem essa separação para Ele, nós vamos perder o melhor da vida. Enquanto a nossa preocupação for por status, por prazer, por pecado, por riqueza, por posição, por popularidade, nós não vamos enxergar o Senhor. Entenda uma coisa de uma vez por todas: nada nessa vida, nada, não é o dinheiro, não é o sexo ou qualquer outro prazer, nada pode ser mais poderoso, nada pode ser melhor, nada será mais extraordinário na nossa vida do que uma intimidade profunda e real com o nosso Deus. Nada pode preencher a nossa vida que não seja o Senhor. Se você deseja avançar, entenda que com o Senhor é sem criptonita. Não tem como andar com Deus de mãos dadas com os pecados. Não tem como seguir adiante com o Senhor de mãos dadas com as trevas. Se você quer viver para Ele, é para viver sem criptonita. O que Jesus deseja fazer nessa noite é nos libertar da prisão eterna que o pecado tenta nos colocar todos os dias. Eu e você fomos chamados para vencer diante de Deus, para vencer com Ele. Em Gênesis 22, quando lemos a história de Abraão levando seu filho Isaque para sacrificá-lo a Deus, porque Deus havia pedido, essa é a primeira vez na Bíblia que a expressão adoração aparece. E a primeira menção de adoração na Bíblia é sinônimo de obediência. Quando Isaque pergunta a Abraão: onde nós estamos indo, pai? A sua resposta é: nós estamos indo adorar a Deus. Nós estamos indo obedecer a Deus. Você quer ser um adorador? Viva em obediência a Deus. A sua obediência é a maior adoração que você pode ter diante do Senhor.
que Deus quer fazer hoje é curar de uma vez por todas a anemia espiritual que tem enfraquecido pessoas a ponto de matá-las diante da vida e diante de Deus. A obediência traz cura. A obediência à palavra traz cura. Quando Abraão chega no lugar do sacrifício com seu filho, Isaac percebe que tem alguma coisa errada. Ele diz: pai, cadê o cordeiro? Nós não trouxemos o cordeiro, a oferta. E quando ele olha, ele vê um cordeiro. O cordeiro não estava lá, Deus o colocou lá. O próprio Deus proveu o cordeiro. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus provedor. E sabe por que um cordeiro? Porque o cordeiro de Deus, que é Jesus, Ele se colocou em nosso lugar para pagar na cruz o preço pelo meu e pelo seu pecado. A minha e a sua iniquidade, a minha e a sua idolatria, a depravação, os nossos pecados foram pagos na cruz pelo nosso Senhor. Nós precisamos dar mais crédito a Deus do que aos nossos sentimentos. Jesus foi o cordeiro que nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou o preço por nós. E é por isso que hoje, todos nós, sem exceção, nós temos o direito e o privilégio de sermos libertos de uma vida que é escrava do pecado. É para esse reposicionamento que Deus está nos chamando como igreja. É assim que colocamos a criptonita para fora de uma vez por todas. É assim que eliminamos aquilo que rouba a nossa força, vivendo uma vida de obediência a Deus. Durante esse mês, todos nós podemos identificar muita coisa que é sinônimo de criptonita, muitos pecados pessoais e coletivos, inclusive, que nos separam de Deus, coisas que precisamos eliminar. E é isso que eu quero te convidar a fazer nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você, aí onde você está. Eu quero convidá-lo a dizer: Senhor, nessa noite, eu coloco diante do Senhor, diante do teu altar, tudo aquilo que está me separando do Senhor. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para um tempo de confissão, para um tempo poderoso diante do Senhor, de arrependimento. Não há outro caminho, não há outra maneira de nós nos achegarmos a Deus se não for pelo caminho do arrependimento. Querido, é noite para eliminar o mal, para colocar o pecado para fora de uma vez por todas. Faça isso agora. Não abra mão da sua comunhão com Deus, abra mão dos seus pecados. Abra mão daquilo que está roubando a sua força a ponto de enfraquecê-lo, de adoecê-lo e até de matá-lo. Lembre-se o que Jesus diz, que o ladrão, o diabo, nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele faz isso semeando a criptonita em nosso coração, nos fazendo acreditar que não há problema na pornografia, que não há problema na bebedeira, que não há problema na mentira, que não há problema em tantas coisas que tem nos enfraquecido e nos separado de Deus. Mas nessa noite o nosso Jesus está dizendo: eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu vim para convidá-los como igreja para cear comigo. Em Apocalipse 3:20, Jesus está dizendo que está a porta batendo, e se alguém abrir a porta, ele vai entrar e vai cear conosco. Preste atenção, essa não é uma palavra para não crente. O texto de Apocalipse 3:20 é escrito para a igreja. Essa é uma carta do anjo para a igreja de Laodiceia. Preste atenção. O texto é escrito para a igreja. Para quem já andava com o Senhor, Deus está dizendo: abra a porta. Me deixe entrar, eu quero fazer parte. Sabe por quê? Porque a igreja havia colocado o Senhor para fora, por causa do pecado. Senhor, querido, abra o seu coração para Deus hoje. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração para o Senhor, convide-o para entrar. Diga: vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Eu dou a Ti toda a liberdade para mudar o que for necessário, para transformar o que for preciso, para colocar para fora o que precisa ser deixado de lado. Em nome de Jesus, Pai amado, nós te agradecemos por esse mês de março. Te louvamos por toda essa série de mensagens, de ensinos, de palavras rema, palavras reveladas do céu para a nossa vida. Senhor, nós queremos viver e andar como uma igreja santa, limpa, pura, sem ruga, sem mácula. Queremos ser conhecidos como a noiva de Cristo que anda em santidade. E eu oro, Deus, para que a santidade não seja a prisão, mas seja a alegria, seja o paraíso, seja o prazer maior da nossa vida.
de viver para o Senhor, que o nosso deleite seja a tua presença, um lugar de santidade, um lugar de alegria, um lugar de águas limpas, de águas calmas, serenas. Em nome de Jesus, nessa noite, que a tua igreja se levante e se reposicione diante de ti de uma maneira poderosa. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos agora para entrar em cada casa, em cada lar, trazendo limpeza, trazendo novidade, trazendo santidade, trazendo, Senhor, um poderoso reavivamento. É no teu nome que nós oramos e nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, o nosso culto se encerra por aqui. Eu quero te lembrar que nós também encerramos a série de mensagens Kryptonita hoje. Eu espero que Deus possa ter te abençoado muito com essas mensagens. Eu quero te avisar também, te lembrar que domingo que vem é domingo de Páscoa e nós estamos ansiosos para o culto da semana que vem, mas nós ainda não sabemos se ele vai ser online ou presencial. Nós sabemos que ele vai acontecer, mas para maiores informações, você fica ligado aí no WhatsApp, nas redes sociais aí da nossa igreja. E é isso. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.